Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Pontes. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Educação Física no Educa Live. Vamos dar continuidade ao nosso primeiro eixo temático, que foi ginástica. Tá? Nós vimos na aula passada uma parte introdutória, né? A questão mais histórica da ginástica e como ela se divide. E hoje vamos abordar um pouquinho mais, né? Ampliar os conhecimentos a respeito das ginásticas competitivas e também das ginásticas não competitivas, tá bom? Então, ó, nós vamos começar vendo aqui a divisão, né? Como atualmente a ginástica está dividida, tá? As modalidades da ginástica. Então nós temos aqui a ginástica artística, que também é conhecida como ginástica olímpica, a ginástica aeróbica, a ginástica acrobática, trampolim acrobático e a ginástica rítmica. Algumas delas são competitivas e outras não são competitivas, tá? E também existe alguma dessas modalidades que podem ser ambos, competitivas e não competitivas. Então vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento a respeito dessas modalidades da ginástica, tá bom? Vamos começar com a ginástica artística, tá? Vamos conhecer essas modalidades. Antes vamos mostrar aqui algumas imagens para vocês, né? A ginástica rítmica, que é competitiva, tá? A aeróbica, que não é competitiva. Trampolim acrobático, que pode ser competitivo também, mas também pode ser só para demonstração, tá? Pode ser não competitivo. Assim como a acrobática, tá? Pode ser ambos, competitiva e não competitiva. E a ginástica artística, que será a primeira que nós vamos demonstrar e falar aqui a respeito, tá? Que é totalmente competitiva. Aliás, a ginástica artística e a rítmica são as modalidades olímpicas, né, da ginástica, que estão presentes nos Jogos Olímpicos, tá bom? Vamos dar seguimento. Começando pela ginástica artística. Bom, iniciando aí uma questão de aprofundamento da ginástica artística, sabemos que ela é composta por exercícios acrobáticos caracterizados pela rigidez. Essa rigidez, pessoal, é a rigidez relacionada aos árbitros, tá bom? E também aos treinamentos, tá? Que são muito rígidos, pesados, treinamentos pesados. A questão da elegância, flexibilidade e o equilíbrio de cada atleta. Então, nós temos provas dessa modalidade masculinas e femininas. Vamos conhecê-las. Aqui eu vou mostrar para vocês as provas masculinas da ginástica artística, tá bom? Essas são exclusivas, algumas delas são exclusivas para os homens. Vamos lá. Como o cavalo com alça, que é essa primeira prova aqui, ó, que nós estamos vendo nessa imagem, tá? Os exercícios são realizados em cima desse aparelho, tá? Que é conhecido como cavalo. O atleta faz a sua performance, né, os seus exercícios, tentando o mínimo de toques possível no aparelho aqui, chamado cavalo, tá bom? Seguindo para as argolas, né, que também é exclusivo, é uma prova exclusiva masculina, tá bom? Aqui, ó, um exemplo, a imagem aqui de argolas. O cavalo sem alças, tá? Que é um aparelho parecido com o primeiro exercício, com a primeira prova, mas ele não tem alças e ele é caracterizado por ser um salto, tá bom? O cavalo sem alças, ó, é na verdade o salto sobre o cavalo, tá certo? E só um detalhe, essa prova aqui, ela é masculina e feminina, tá? O salto sobre o cavalo. Seguindo com as provas masculinas, ó, temos as barras paralelas, tá? Aqui, ó, a imagem das barras paralelas. E finalmente a barra fixa, certo? Que é composta apenas por uma barra. Por fim, a prova que é sem aparelhos, tá? A prova de solo, que também acontece no masculino, tá? A única diferença, ó, é a seguinte, não tem música, tá? A prova de solo masculina
não tem música nem tem coreografia, tá bom? Vamos seguir. Seguindo com as provas femininas, pessoal, que tem aparelhos, né? O uso de aparelhos. Vamos para as paralelas assimétricas, tá? Que a diferença para a barra fixa dos homens é que aqui são duas barras, uma mais acima da outra, tá bom? O famoso salto sobre o cavalo, que também é feminino, né? Cavalo sem alças, aqui. A trave de equilíbrio, que é exclusiva das meninas, né? Exclusiva feminina, aqui a trave de equilíbrio, todos os exercícios realizados em cima dessa trave aqui de equilíbrio. E a ginástica solo, talvez seja a mais conhecida prova feminina, né? E uma das mais belas também, porque, ao contrário da masculina, a prova feminina tem a música e tem as coreografias, tá certo? Vamos seguindo aqui com alguns detalhes relacionados a como os árbitros vão avaliar e dar suas notas. Aqui, ó, em cada aparelho, realizam-se dois conjuntos de exercícios, um chamado de obrigatório e o outro chamado de livre, criado pelo próprio atleta. Tá? Para a contagem dos pontos, são levados em consideração pelos árbitros a dificuldade, a combinação, a originalidade e execução dos exercícios. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, em todos os aparelhos, tá? Em todas as provas da ginástica artística, o atleta, seja feminino ou masculino, ele é obrigado a realizar um tipo de exercício, né, que é dado pelos árbitros, e o outro exercício, o restante da sua sequência, ele fica livre, né, para realizar da maneira que achar melhor, tá certo? Então vamos seguindo aqui Aqui é uma galeria de craques, né, como a gente pode dizer, né? Atletas que fizeram história nessa modalidade, pelo Brasil. Tá bom? A Daiane dos Santos, Daniele Hipólito e o Diego Hipólito. Tá? Esses três atletas fizeram história pelo Brasil nas competições mundiais e olímpicas da ginástica artística. Tá certo, pessoal? Bom, essa primeira parte, falamos da ginástica artística, ficamos por aqui. Vejam com atenção, estudem direitinho. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.